presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, nega liminar para suspender tramitação da medida provisória do frete. De acordo com a ministra, no contexto das competições eleitorais, é preciso preservar, tanto quanto possível, a liberdade de imprensa. Somando todos os benefícios concedidos no ano passado, se chega a 2.590.000 dias de afastamentos. Desde que os estudantes tiveram acesso ao conteúdo, a prática de bullying por aqui praticamente zerou. Olá, boa tarde. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, nega liminar para suspender tramitação da medida provisória do frete. Nós conversamos agora com a reportagem da TV Justiça. Quem tem as informações sobre o assunto agora é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Olha, o pedido foi do deputado Evandro Gussi, do Partido Verde. Na ação, ele alega vício na votação da medida provisória no Congresso Nacional. Além disso, o prazo regimental de 24 horas para que os parlamentares que pediram vista analisassem a matéria não teria sido cumprido. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que no STF não há fundamentação jurídica para que esse processo legislativo seja suspenso. Cadu. Obrigado, Evne, pelas informações. Ministra Rosa Weber, no exercício da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, mantém divulgação de matérias sobre o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. A presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, indeferiu 2 pedidos liminares em representações ajuizadas pelo Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, partido que o pré-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, é filiado. Nas petições, o PDT alegou que as matérias e vídeos tinham o propósito de prejudicar a imagem de Ciro Gomes perante a população, além de divulgar informações falsas contra o pré-candidato. Ao indeferir os pedidos de liminar, a ministra Rosa Weber afirmou que não se extraem das publicações elementos suficientes para caracterizar qualquer transgressão comunicativa. Ainda de acordo com a ministra, no contexto das competições eleitorais, é preciso preservar, tanto quanto possível, a liberdade de imprensa. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de prisão domiciliar a acusado de manter idoso 31 dias em cativeiro e exigir resgate de 20 milhões de reais. O réu está preso há mais de 1 ano e meio pelo crime e a defesa pediu no Tribunal de Justiça de São Paulo a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Foi alegado o estado de saúde do réu, que tem diabetes, já sofreu 2 infartos dentro da prisão e no momento está internado em UTI. O Tribunal Paulista negou a liminar e a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Em decisão monocrática, a presidente do tribunal, ministra Laurita Vaz, ressaltou que o entendimento do STJ e do Supremo Tribunal Federal é o de não se admitir habeas corpus contra a decisão da instância de origem que negou a liminar, como foi no caso analisado. Quanto à alegação sobre o estado de saúde do preso, a ministra destacou que o Tribunal Paulista garantiu que o acusado está internado em hospital especializado e sob tratamento adequado. O mérito do habeas corpus será analisado pela 5ª turma. Polícia Federal cumpre mandados judiciais para investigar suposta organização criminosa na Confederação Brasileira de Handebol. Voltamos a conversar com a reportagem da TV Justiça sobre este assunto agora. As informações com a repórter Aline Barcelos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. A Polícia Federal deflagrou a Operação 7 Metros para investigar a atuação de uma associação criminosa que envolvia gestores da Confederação Brasileira de Handebol e empresas que teriam usado irregularmente 6 milhões de reais repassados pela União por meio do Ministério do Esporte. Segundo as investigações, os gestores teriam fraudado licitações, subcontratado pessoas físicas e jurídicas impedidas de contratar com a União, superfaturado o valor de produtos e de serviços, além de outros crimes. Ao todo foram expedidos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Aracaju, Brasília, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e Cotia. Cadu. Obrigado, Aline, pelas informações também. O primeiro registro de medicamento genérico no Brasil completa 18 anos. A chegada dele ao mercado ofereceu ao consumidor tratamento de saúde a um custo mais baixo.
O paciente conquistou também o direito de escolha. E isso faz toda a diferença em momentos em que a saúde pede atenção especial. Quando chega à farmácia, a Nilce não pensa duas vezes. Se o médico prescreve um remédio, ela tenta encontrar o genérico, por um motivo. O preço, né? 45% dos consumidores preferem os medicamentos genéricos. Uma das explicações para esta preferência está no preço, já que esses medicamentos custam pelo menos 35% mais baratos que os convencionais. Há 18 anos, muitos consumidores tinham desconfiança sobre a eficácia dos genéricos, mas pelo visto isso mudou. Hoje o Brasil tem 3.870 medicamentos deste tipo registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E de acordo com a Anvisa, os pedidos de registro não param de aumentar. Somente no ano passado foram 330 novos registros. Mas e na hora de escolher o remédio? O paciente pode escolher o genérico mesmo se o médico prescrever um medicamento convencional? Sim, desde que a receita não impeça e o farmacêutico autorize a mudança. O médico prescreve o medicamento e só quem pode fazer essa troca, que a gente chama de intercambiabilidade, é o farmacêutico. Agora, se o médico colocar na receita que só pode dispensar o medicamento que ele prescreveu, aí nem o farmacêutico pode fazer essa troca. Democratização do acesso à saúde. Na visão deste advogado, esta é uma das principais consequências da Lei 9.787, que autorizou a criação dos genéricos em 1999. Essa lei democratizou o acesso aos medicamentos e mais, a informação sobre os medicamentos, porque inclusive parte desses medicamentos puderam começar a ser vendidos fracionados, ou a prescrição do medicamento foi melhor adequada, a dosagem do medicamento foi melhor adequada. Então, o acesso à própria bula com essa lei foi facilitado. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, lesões por esforço repetitivo e distúrbios musculares afastam milhões de trabalhadores do Brasil. Somando todos os benefícios concedidos no ano passado, se chega a 2.590.000 dias de afastamentos. O juiz Ricardo Leite, da Justiça Federal em Brasília, absolveu o ex-presidente Lula no processo em que ele era acusado do crime de obstrução de justiça. Esse era o primeiro caso em que Lula virou réu na Lava Jato. Em 2016, a acusação era de que o ex-presidente tinha atrapalhado as investigações ao tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, um dos colaboradores da operação. O juiz Ricardo Leite considerou as provas insuficientes e também que a acusação de obstrução de justiça estava baseada apenas em afirmações de delatores. O Tribunal Superior do Trabalho isentou o município de Lajeado, no Rio Grande do Sul, de pagar pelas despesas com a lavagem do uniforme de um operador de máquina pesada. O município havia sido condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul a pagar R$ 30 mensais pelas despesas com a lavagem do uniforme do empregado. De acordo com o processo, as despesas incluíam custos com produtos de limpeza, água e eletricidade. Para o TRT, se o uso do uniforme era essencial para a realização das atividades, os gastos com a manutenção dele não poderiam ser transferidos ao empregado. Em recurso ao TST, o município alegou que a lavagem não ultrapassava os limites das regras básicas de higiene pessoal e que as despesas seriam as mesmas que o empregado teria com a limpeza das próprias roupas. Para o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, a atividade de operador de máquina pesada não demanda o uso de vestimentas especiais que fujam do padrão comum de uso diário, como, por exemplo, as utilizadas em frigoríficos. O ministro observou ainda que a terceira turma já consagrou o entendimento de que a empresa somente é responsável pelas despesas com a lavagem de uniforme quando precisarem de cuidados especiais de higienização, o que não era o caso. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. No ano passado, trabalhadores de todo o país ficaram mais de 2.500.000 dias afastados do trabalho por causa de lesões por esforço repetitivo e distúrbios musculares. A informação é do INSS, que nesses casos chega a pagar os benefícios por 15 dias em média. Movimento contínuo, postura inadequada, comportamentos que contribuem para problemas de saúde. Só no ano passado, mais de 22.000 pessoas entraram com auxílio-doença no INSS. As chamadas lesões por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho
representam 11,19% dos benefícios concedidos pela Previdência Social. Por causa de doenças como essas, os trabalhadores precisam ficar mais de 15 dias sem exercer as atividades. A média foi de 539 afastamentos por dia, segundo o INSS. Os setores onde é mais comum identificar esses tipos de doença são bancos, supermercados, frigoríficos, empresas de telemarketing e cozinhas industriais, assim como indústrias de eletroeletrônica, de veículos, têxtil e calçadista. Somando todos os benefícios concedidos no ano passado, por causa da lesão por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, se chega a 2.590.000 dias de afastamentos. Por isso, o INSS chama a atenção para a necessidade de uma avaliação dos ambientes de trabalho e de uma adequação dos problemas encontrados. Também é importante fazer um registro das queixas mais frequentes nos setores de maior risco, com investimento em ginástica laboral e pausas programadas durante o expediente. E o Ministério do Trabalho, especialmente através da Inspeção do Trabalho, tem essa missão de ir até o ambiente de trabalho na empresa, identificar esses riscos e tomar as medidas cabíveis no âmbito administrativo, ou seja, notificar o empregador para a correção, lavrar os autos de infração e, em casos extremos, até promover o embargo ou a interdição do estabelecimento. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Régia Brasil Marques da Costa. A quem, antes de mais nada, agradeço a presença aqui conosco na TV Justiça. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde. Doutora, existe uma música que fala que cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. E parece que cada tempo em que vamos vivendo durante a história também tem as suas dores específicas e as suas delícias. No caso, a Ler Dort, ela é um fenômeno moderno, é um fenômeno da nossa época. É uma pergunta interessante, porque a Ler não é um fenômeno moderno. Interessante. Ela até pode estar se agravando devido ao uso da tecnologia, à automação. Mas ela é uma doença antiga. Tanto que em 1700, no ano de 1700, ou seja, no século 17, um médico italiano chamado, sobrenome Ramazzini, Bernardino Ramazzini, ele escreveu uma obra sobre as principais doenças que acometiam o trabalhador na época. E aí ele cita o caso dos caixas e escreventes que já sofriam das lesões por esforços repetitivos. E é interessante também porque com a Revolução Industrial, logo depois, século 18 e 19, passa a ter uma maior frequência do relato das lesões. E aqui no Brasil, os primeiros relatos vieram no ano de 1973, com os empregados que trabalhavam no serviço de gomagem, que é a passagem de roupa, as lavadeiras. E aí, em 1986, o antigo INAMPS, que era o Instituto Nacional de Previdência, Assistência Médica e Previdência Social, ele faz a primeira catalogação em relação a essa doença, que é da tenossinovite, dizendo que ela é uma doença do trabalho por lesões repetitivas. Agora, até hoje, nós temos esses números que mostram, é um problema crônico, então é um problema e que, na verdade, ele já vem sendo registrado há muito tempo. Interessante essa informação, confesso que eu não sabia. Então, o que é que falta em relação a isso? É uma questão essencialmente médica ou é uma questão que é voltada para a questão da legislação propriamente dita? Olha, na verdade, existe uma legislação, tem toda uma instrução normativa, tanto do INSS, quanto do próprio Ministério do Trabalho, quanto da própria CLT, e o que ocorre é a falta de fiscalização, de respeito às pausas laborais, à própria ginástica laboral, os intervalos inter e intra-jornadas. Então, talvez esteja faltando um pouco mais disso. Como também não é só a avaliação médica sobre o trabalhador, é a avaliação médica sobre o ambiente do trabalho. Então, é preciso que haja
que haja tanto a avaliação do trabalhador quanto do ambiente para ver se algo ali no próprio ambiente está gerando a problemática. A questão dos 15 dias, como é que funciona isso? Até que ponto o trabalhador ele fica a cargo da própria empresa e a partir de quando do INSS? Então, o trabalhador, quando ele é acometido por essa doença, ele fica nos primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. A partir do 16º dia, o INSS assume o encargo, sendo que o INSS assumirá o encargo se o trabalhador tiver contribuído por pelo menos 12 meses. É muito importante isso, que haja uma contribuição que é dada para o INSS. E aí, então, ele passa a arcar com o benefício, né, enquanto perdurar a licença médica. Ele só retorna depois da perícia médica, nesse caso? Não, ele pode retornar antes. No final do ano passado, em novembro de 2017, o INSS lançou uma instrução normativa com várias regras em relação ao auxílio-doença. E aí, uma das regras é que se o periciado quiser retornar para o trabalho antes de uma nova perícia, com um perito do INSS, ele poderá fazê-lo. Então, normalmente assim, ou o empregado adoece, passa por uma primeira perícia, e aí o perito diz, por exemplo, para ele, olha, daqui a 30 dias o benefício cessará e você retornará ao trabalho. Se antes desses 30 dias ele quiser retornar, ele poderá fazê-lo, como já dito. Porém, ele vai prestar um esclarecimento, redigir uma carta para o INSS. Houve críticas em relação a isso. Por quê? Porque o trabalhador ele não tem capacidade técnica e mesmo emocional para se declarar ação. E isso é um risco, porque pressionado pelo medo de perder o emprego, né, ele pode retornar antes. E para a empresa também é um risco. Por quê? Porque ela, assumindo um empregado doente, ela pode vir a ser responsabilizada por uma piora do quadro e ser acionada judicialmente. Doutora, eu tinha mais perguntas para fazer, a entrevista bastante interessante e importante para o trabalhador, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas continuaremos acompanhando e já contando com a sua participação novamente para falar sobre esse tema. Muito obrigado por estar conosco. Obrigada. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Escola Pública do Distrito Federal distribui cartilhas do Conselho Nacional de Justiça para combater o bullying entre crianças e adolescentes. Desde que os estudantes tiveram acesso ao conteúdo, a prática de bullying por aqui praticamente zerou. Um colégio de Samambaia, aqui no Distrito Federal, adotou uma cartilha do Conselho Nacional de Justiça que trata do combate ao bullying e conseguiu eliminar essa prática que atormenta a vida de muitas crianças e adolescentes. A Tayla foi vítima, no caso dela, não apenas de bullying, mas de racismo. Ficava me xingando de preta e essas coisas, ficava falando mal da minha cor. E eu não me sentia bem, só que eu também tinha medo de contar. O que muita gente não sabe é que o bullying é coisa muito séria. Inclui toda a atitude agressiva, seja ela verbal ou física, intencional e repetitiva. Neste ano, além da campanha de conscientização pelo fim do bullying no colégio, os professores distribuíram cartilhas explicativas. O material foi elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. 400 cartilhas foram entregues aos alunos de 6 a 12 anos. E desde que os estudantes tiveram acesso ao conteúdo, a prática de bullying por aqui praticamente zerou. Quando a gente identifica que está acontecendo algum desses casos, né, que a gente identifica, a gente já age, a gente já tem aquela ação rápida para que isso não aconteça na nossa escola. A criança leva para casa e outros familiares também têm o acesso, né? Isso é importante, né? Principalmente a família, porque tem que existir essa parceria, escola e família, para se combater também dentro de casa, que às vezes o bullying acontece também dentro de casa, com os próprios familiares fazendo com seus próprios filhos. Para Tayla, a leitura foi importante, cheia de aprendizado. Mostra para as pessoas para elas não fazer isso e mostrar também para os familiares, para os amigos e mostrar para eles que isso não se faz e para manter a paz na escola. 27 mil cartilhas foram entregues pelo CNJ a escolas, tribunais e outros órgãos públicos desde 2015. Além do bullying, os materiais abordam temas como divórcio e alienação parental. A experiência tem mostrado que é nas grandes crises que as pessoas empreendem mais.
No Brasil, que hoje tem cerca de 13 milhões de desempregados, quem não conhece alguém que foi buscar na criatividade e na inovação uma fonte de renda? O número de novas empresas abertas no país alcançou o maior nível já registrado na história. Em 2017, nasceram 2 milhões e 200 mil negócios, 11% a mais do que em 2016. Os números mostram que empreender, embora não seja tão fácil, dá resultados e pode virar até um grande negócio. Ser empreendedor muitas vezes quer dizer trabalhar várias horas por dia, em qualquer lugar. Zeca sabe bem o que é isso. A carreira dele começou em 2004. Desde então, abriu uma fábrica de cadeiras e criou a própria marca de relógios. Mas o sucesso nos negócios não quer dizer que o caminho de empreender seja fácil. As pessoas até fazem piada, né? Tipo, pô, mas que trabalho legal, né? Também quero trabalhar com isso daí. Só que o meu escritório é esse, cara. Eu fico com o meu escritório aqui o dia inteiro. Aí eu tô na Tailândia, na praia mais bonita do mundo ali, ó. Trabalhando. Para facilitar a jornada, esta universidade criou um núcleo de apoio aos novos empresários, uma agência de empreendedorismo, já que muitas vezes as pessoas precisam apenas de um empurrãozinho para chegar lá. A ideia, basicamente, é a gente entregar possibilidades para os alunos de empreenderem e terem iniciativa para desenvolver a sua carreira solo, seja do ponto de vista de montar um negócio, ou de fazer uma carreira como profissional liberal. Quando o empreendedor não tem capital para colocar no próprio negócio, ele pode recorrer a uma modalidade importante de financiamento, o investidor anjo. Pessoas com dinheiro e experiência se unem a empreendimentos com potencial. Você precisa encantar. E o encantamento acontece com poucas palavras. E tem que ser assertivo naquilo que está dizendo para captar a atenção. Então você fala aquilo, chama a atenção do investidor, ele te chama para conversar e aí sim você apresenta tudo aquilo que você tem de segurança e de estrutura em cima do seu projeto. A modalidade de investidor anjo ganhou ainda mais força com a Lei Complementar 155 de 2016. A principal novidade é a distinção entre investimento anjo e a participação societária. O capital que o investidor anjo aporta na empresa, ele é mantido de forma separada, ele não é considerado nem patrimônio, nem considerado receita para efeitos de tributação. E eventual recuperação judicial, ou eventual falência, ou eventual dívida, o investidor anjo não vai, a pessoa do investidor anjo não vai responder. Do mundo real para o digital, o avanço da tecnologia permitiu que muitas empresas migrassem para plataformas online, uma forma de reduzir custos. Um negócio digital pode ser uma loja virtual, um portal de cursos, um serviço online, um blog de conteúdos e por aí vai. Apenas o e-commerce brasileiro deve crescer 15% em 2018. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a previsão de faturamento é de 69 bilhões de reais. Em 2017, o faturamento foi de quase 60 bilhões. Foram 300 milhões de pedidos. Eu preciso ter o meu negócio na palma da mão. Eu preciso ter conhecimento perfeito do ciclo, da jornada do cliente com o meu produto. Eu preciso ter clareza se ele está gostando, se ele não está gostando. Eu preciso ouvir o feedback dos meus clientes. Enfim, é um ciclo que não acaba nunca. É uma validação constante para que cada feedback, cada input que esse cliente me dá, eu melhoro o meu produto, eu melhoro minha solução. Hoje, a internet é considerada pelos especialistas o início e o fim de um relacionamento entre empreendedor e cliente. Uma coisa não muda: há quem quer vender e quem quer comprar. A maneira com que isso ocorre é que pode variar. O que se vê como vanguarda nos negócios são negócios que estão à disposição, que estão na mão e no bolso do cliente, através do smartphone, digitais, mas que também têm essa possibilidade de um acesso físico, caso seja interesse do cliente. Ele é omniconsumer, ele consome através de todos os sentidos dele, então ele quer também ter uma possibilidade unificada de canais para interagir com o negócio. Um momento esperado por quem vai começar uma união ou já vive junto há algum tempo. Não importa. O casamento é, sem dúvida, a consolidação de uma história de amor. Agora imagine a cerimônia no Palácio da Justiça. É o que aconteceu em Porto Alegre, na 15ª edição do casamento coletivo, que registrou um número recorde do número de casais. A emoção à flor da pele. Veja na reportagem. Um a um, eles vão subindo para o recinto onde tudo se realizará. Relacionamentos antigos, corações a milhão, como se fosse a primeira vez. E eu estou muito nervosa e estou muito feliz também por essa oportunidade. Opa, peraí.
Será que tem alguém em dúvida? Não, é contemplando a alegria do dia. Que 10 anos nós estamos juntos já e agora está na hora já de celebrar o casamento. A gente já está junto há 10 anos e já é abençoado, já é bom. Então a gente só vai selar agora para ter a bênção de Deus mesmo, perante a lei do homem e de Deus. E aquela olhada dele ali nas alianças, estava em dúvida? O que tu acha? É de malandro mesmo. É de malandro, porque até ontem ele disse que não ia casar. Uma cerimônia realizada em um palácio, com direito a vestido, aliança e, é claro, o buquê, cortesia do Memorial do Judiciário. Tudo como manda o figurino. Ah, mas o que será que tem nessa caixinha misteriosa? A noiva não desgrudou dela um só minuto. Ah, é claro, ele não podia faltar, logo nesse dia. É o Santo Antônio, que eu sou muito devota, e ele veio junto pro casamento, né? Santo casamenteiro. Depois de 12 anos, estamos oficializando essa união. Recorde em números de noivos, esta cerimônia está unindo 32 casais. Outros 300 já passaram pela Galeria dos Casamentos, formalizando a união. O próximo casamento coletivo ocorre em setembro. Cada casal que eu vejo ali se comprometer tem uma peculiaridade, tem uma certa característica que difere dos outros, né? E me emocionou muito mesmo ver vários casais hoje com seus filhos aqui. E fiquei pensando, conversando até com a minha assessora, como essas crianças guardarão essa imagem magnífica, né? Do casamento dos seus pais, que tiveram a rara aventura de assistir o casamento dos seus pais. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã.